Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos. Vamos deixar de lado os problemas do dia de hoje que nos afetaram ao longo da manhã, da tarde, da noite. Vamos deixar tudo isso de lado e buscar a figura do nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, de braços abertos, sorriso no rosto, que Ele nos transmita paz. Tudo que nós mais precisamos é de ter um coração repleto de paz. Vamos ficar no abraço do nosso Mestre Maior, descansando, respirando calmamente, absorvendo as energias que os nossos amigos espirituais, aqui presentes já de há um bom tempo, estão lançando para nós. Vamos receber essas boas energias, esses bons fluidos, que irão recarregar as nossas baterias para a semana, o resto da semana. Vamos agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, nesta casa que sempre nos acolhe com muito amor. Vamos agradecer as boas intenções que temos e seguir firmes no nosso propósito do bem e da melhora. E assim, agradecidos que estamos, vamos dar início então à palestra da noite de hoje. Que assim seja. Então, meu nome é Júnior. O tema da nossa palestra de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 4, cujo título é Trabalho. Tá vendo? Então não é sono, é trabalho, né? Vamos falar de trabalho. Como vocês sabem, Emmanuel ele sempre tira um trecho do Evangelho, do Novo Testamento, para desenvolver o seu tema. Dessa vez ele pegou um trecho do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, esse versículo ele surgiu porque Jesus curou um homem que estava ali, deitado, ele não se mexia, ao lado do tanque de Betisdá. Esse tanque ficava na entrada de Jerusalém pela Porta das Ovelhas, né? Quem assistiu a minha palestra do outro mês vai se lembrar muito bem do que eu falei, né? Vamos balançar a cabeça. Que as ovelhas entravam por aquela porta na época da Páscoa judaica, tomavam um banho ali naquele tanque, né? Elas eram limpas, banhadas, purificadas, e depois elas iam para dentro do templo, onde elas eram sacrificadas, né? Então, o restante do tempo, aquele tanque ficava ali, sem nada. E aquele homem estava deitado ali, ele não conseguia mais se mexer, ele estava deitado ali ao lado do tanque. E existia uma lenda de que quando um anjo entrasse naquelas águas, é óbvio que ninguém iria ver o anjo, mas eles iriam perceber a movimentação da água. Então, quando a água se movimentasse sem nenhum motivo aparente, é porque tinha um anjo descendo ali. E a primeira pessoa que mergulhasse ficava curada. Então, essa era a lenda que tinha ali na época. Então, ao redor desse tanque ficavam muitos doentes, muitos enfermos, esperando uma movimentação da água. Jesus passando por ali,
viu aquele homem e perguntou: você deseja ser curado? E ele: sim, só que eu não me mexo. E eu não tenho ninguém que me jogue para dentro da água quando as águas se mexerem. Então sempre outras pessoas entram antes de mim. Então Jesus falou: levanta-te, pega teu leito e anda. E o homem se curou e saiu andando. E Jesus lhe disse: agora que você já está saudável, vá e não peques mais, para que algo de pior não te ocorra. E o homem saiu, e ele, óbvio, por estar ali há muito tempo, era conhecido de todo mundo, ele contou para todos que foi Jesus que o curou. Só que era um sábado. Isso aconteceu num sábado, e os judeus, eles não trabalham aos sábados. Então, as pessoas começaram a questionar por que Jesus tinha feito isso. Era um sábado, ele tinha que guardar o sábado. E é aí que Jesus então diz esse versículo que Emmanuel pegou, né? Meu pai trabalha até hoje, até agora, e eu trabalho também. E por que ele fez isso? Por que ele curou aquele homem num dia de sábado? Por que não curou no domingo, na segunda, na terça, né? Ele queria mostrar que ele não estava limitado àquelas tradições religiosas, àqueles rituais, que isso não era importante. O que importava era uma cura verdadeira. Aquele homem estava lá, não se mexia, ninguém ia jogar ele dentro do tanque, mas ele continuava ali na esperança de ser curado. Então Jesus queria mostrar exatamente isso, que nós devemos ter uma fé, né, em Deus, confiança em Deus, esperança em Deus, de que as coisas irão se resolver, e não observar se é sábado, domingo, segunda, terça, se é de manhã, de tarde, de noite, né, ou se existe algum ritual, né? Você não precisa se apegar a simpatias, talismãs, amuletos, benzimentos, maldições. Não, você não precisa disso. O que é importante é você desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, com nosso Pai, íntimo com Jesus, e ter a fé de que você vai conseguir se curar. No Evangelho de João, ele diz que aquele homem estava ali há 38 anos. Então, 38 anos esperando e sabendo que ele por si só não vai conseguir se curar, né? Então, se a gente for analisar esse texto, ele pode nos dar uma outra interpretação sobre paciência, né? Não só sobre fé e confiança, mas paciência, ou outros tipos também de interpretações. Mas o que nos interessa aqui é o texto de Emmanuel, que vai falar sobre trabalho e preguiça, trabalho e insatisfação. Antes de entrar no texto do Emmanuel, eu vou contar uma história para vocês. Essa história é de um livro que se chama Bartleby, ou O Escrivão. Bartleby foi escrito em 1853 por um autor chamado Herman Melville. Talvez vocês não saibam quem é esse homem, não é espírita, não tem nada a ver com espiritismo, mas a obra literária dele mais famosa é Moby Dick. Acho que Moby Dick o pessoal já deve ter ouvido falar em algum momento, né? Mas ele escreveu isso, porque Moby Dick é um livrão, né, uma tijolada. Esse livro é bem pequenininho, por isso que eu escolhi ler, né? É pequenininho. Que chama Bartleby, ou O Escrivão. Bartleby é o nome do personagem principal, o escrivão. Então, o narrador, ele vai contar que ele tem um cartório, um tipo de cartório, e ele contrata esse jovem escrivão. E o homem começa trabalhando muito bem, né? É eficiente,
dinâmico, faz isso, faz aquilo, até mais do que precisava fazer. Como se ele tivesse uma fome de ler, de escrever, ele estivesse devorando ali os textos que ele recebia, né? Até que chega um dia, lógico, né, que tem que acontecer a história, que o jovem escrivão recusa um trabalho. O narrador entrega para ele um documento para ele revisar e ele fala: eu preferiria não fazer isso. E aí o narrador fica assim, né, meio estranhando, nossa, mas o homem era, né, tão disposto, né, o que está acontecendo? Se fosse a minha mãe, que não está aqui, está na casa dela, escutando isso, ela ia falar: vassoura nova varre bem. Né? Já viram esse ditado? Né? Então, mais ou menos isso. Né? Esse jovem escrivão foi falando cada vez mais isso. Eu preferiria não ler, eu preferiria não fazer, eu preferiria não escrever, e foi cada vez menos trabalhando e cada vez mais recusando os trabalhos. O narrador foi ficando preocupado. E agora, né? O que eu faço com essa pessoa? Tentou mandar embora, não conseguiu, porque o rapaz falava: eu preferiria não ir embora. Aí ele falou: como é que eu vou mandar esse homem embora daqui se ele se recusa a sair? Aí ele descobriu, assim, resumindo a história, né, ele descobriu que o escrivão estava morando nos fundos do escritório dele. Aí ele falou assim: ótimo, vou transferir o escritório e os novos inquilinos que se virem. E aí os novos inquilinos tentaram mandar o homem embora e o homem não saía. Falava: não, eu preferiria não sair daqui. Chamaram a polícia, ele foi para a prisão e na cadeia ele foi ficando cada vez mais melancólico, cada vez mais triste. Até que um dia ele falou: eu preferiria não comer mais. E não comeu mais e morreu. Lógico, de fome, né, de inanição. Né? E acaba o livro. Então, baseado nesse livro, acabou surgindo a síndrome de Bartleby. O nome difícil, né? Que é quando a pessoa ela trabalha, mas chega num determinado momento que ela desiste de tudo. Ela para, sem motivo algum. Né? Isso foi muito comum em escritores. O escritor fazia sucesso e aí, de uma hora para outra, ele não se sentia mais capaz de escrever um sucesso. Então, ele parava de escrever. E isso foi se espalhando para as outras categorias. Né? Então, eu não sou médico, não sei como é que cura isso. Eu só li o livro, tá, gente? E o engraçado é que, assim, essa edição que eu li, ela obrigava a gente, era uma edição de 2004, 2005, ela obrigava a gente a se esforçar para ler o livro. O livro ele vinha todo costurado, as capas costuradas, a gente tinha que ter a paciência de descosturar todas as capas. E quando você abria assim o livro, as páginas estavam todas seladas, uma na outra. E quanto mais você avançava para o fim, mais difícil era para você descolar uma página da outra. Então, se você quisesse ler até o final, você tinha que fazer exatamente o oposto do que o personagem principal. Você tinha que querer ler o livro, tinha que se esforçar para ler o livro. Então, a gente tem muitas situações em que a gente preferiria não fazer, preferiria não ler, não escrever, não executar. E isso às vezes até se espalha, a gente preferiria não ter esse problema para resolver, preferiria não ter que conversar com aquela pessoa, não ter que ver fulano de tal da nossa família, né? A gente vai se envolvendo com isso. Aí Emmanuel, entrando no texto do Emmanuel, ele fala o seguinte: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Né? Eu não quero fazer isso, eu não quero falar com fulano de tal, não quero resolver isso. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido.
A maioria revolta-se contra o gênero de trabalho. Sabe, eu trabalho na cidade, quero trabalhar no campo. Eu trabalho no campo, eu quero trabalhar na praia. Eu trabalho com marketing, não, quero trabalhar com saúde. Vou trabalhar com saúde, não, quero trabalhar com educação. A pessoa não está satisfeita, ela vai rodando de lugar em lugar. Emmanuel diz que, de um modo geral, as queixas são filhas da preguiça. É uma preguiça que já nasce com o indivíduo. Ele já tem aquele desejo de manter o que é inútil, manter o que é prejudicial, né? o que é ruim. E isso por conta de encarnações anteriores, né? Então essas pessoas, elas pedem socorro, por quê? Porque na sua maioria elas estão começando a trabalhar e ainda não têm a noção de um futuro, de trabalhar para algo maior. Só estão visando aquele dia de hoje, aquele dinheiro de agora. E estão agindo dessa forma pela necessidade do sustento, né? Isso não é ruim, né? É o nosso primordial. Mas a grama do vizinho é sempre maior que o outro. Aí é sempre mais verde que a do outro. É sempre mais bonita. E aí a pessoa acaba vivendo numa comparação com a vida do outro, do vizinho, do amigo, do irmão, da irmã, tal, que não, infelizmente, só vai trazer insatisfação, né? Por que isso? Porque todo trabalho, ele gera um crescimento. Você vai ter um crescimento intelectual, um crescimento moral, né? Você vai aprimorar as suas virtudes, como você também pode piorar os seus vícios, por conta do envolvimento social que o trabalho te dá. Mas cada indivíduo tem o seu caminho, cada um tem os seus desafios a percorrer. Isso é intransferível. Se você está desejando a vida do outro, você não está participando, resolvendo dos desafios que são seus. Você está desejando os desafios do outro. E aí a situação fica mais difícil, mais complicada, porque você está abraçando para você uma coisa que não é sua, né? E até você encontrar aquilo que é seu demora mais, né? Então terão dias que serão difíceis, né? Aliás, quem é que disse que seria fácil, né? Ninguém diz que seria fácil. Vai ser sempre um pouquinho complicado. Se você andando na sua trajetória já é difícil, imagina você querendo andar na trajetória do outro, né? Mais complicado ainda, né? E aí você acaba tendo aquela vontade de não fazer nada. Eu preferiria não trabalhar hoje, não ir para o meu serviço, não encontrar com aquelas pessoas. Hoje eu não quero isso. E essa preguiça que está arraigada em nós, ela vai aumentando. Bom, segundo Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela diz que a preguiça é um desvio de conduta, que deveria ser mais estudada, mais considerada do que é hoje. E ela resulta no quê? Primeiro, num descanso. O indivíduo quer descansar, ele precisa daquele descanso para refazer as suas energias, para reparar o seu comportamento diante das lutas, das provas que ele tem para seguir. Então isso é um normal, né? Você quer esse descanso, esse respiro. O que vai acontecer, o desvio acontece quando esse tempo se torna prolongado demais. E aí o indivíduo fica naquela comodidade e não sai dali, né? Os desafios aparecem e ele não quer participar disso. Ele prefere ficar quietinho na dele e surfando na onda do amigo, né, ou do vizinho, fazendo outras coisas, mas o que é dele mesmo, ele só vai procrastinando. Aí é que entra a preguiça como uma doença.
E essa preguiça como doença vai aumentando momentos de negatividade, de pessimismo, de ressentimento, né? O preguiçoso, ele vai assumindo uma postura silenciosa, retraída, de apatia pela vida. Não tem aquela vontade de fazer as coisas, de se esforçar, né? E principalmente a resposta é a da indiferença. As coisas acontecem na vida dele e ele está indiferente àquilo. Tanto faz se aparece, como se não aparece, como se tem ou não tem. Não tem aquela vontade de viver, né? Eu quero só ficar no meu videogame. E eu fico lá no meu videogame o dia todo, a noite toda. Só no meu mundo, no meu quarto, com os meus amigos virtuais, que graças a Deus são virtuais, não vou precisar me incomodar com eles, né? Quando estiver me enchendo, eu desligo e eu fico ali no meu videogame. Então aí já é uma doença, a pessoa fica entediada. E aí Joana continua dizendo o seguinte: normalmente aqueles que assim se comportam são vítimas de elevado egotismo. Aí você fala, ô Joana, né? O que é essa palavra, egotismo? Por que não usou egoísmo? Por que não usou egocêntrico? Né? Agora eu tenho que ir no dicionário para descobrir. Mas bem que todo mundo fala que Joana é difícil. Mas não. Não é não. Você vai lá no dicionário e aí você vai descobrir. Eu fui, né? Eu olhei e falei, gente, eu preciso saber o que é isso, né? Não vou soltar essa palavra na palestra, alguém levanta a mão e fala, o que é ego? Ah, então, né? Peraí, deixa eu ver no celular, né? Então fui no dicionário. E aí a gente descobre que o egótico é a pessoa que nem sequer olha para os outros. Por exemplo, o egoísta, ele olha para os outros, ele percebe as outras pessoas, mas normalmente, comumente, ele vai escolher a si próprio. O egocêntrico também. O egótico não. O egótico nem olha para o outro. E o preguiçoso, ele é egótico, porque ele só está olhando para si. Ele nem percebe os outros, ele está naquela indiferença, né? E só fazendo um parêntese aqui, Joana nos obriga a estudar. Não é só pegar o livro e ler o que ela ditou através de Divaldo Franco. Você precisa compreender o que ela disse. Você precisa se esforçar para aprender o que ela escreveu ali. Tem que pegar no dicionário, olhar, pensar, né, raciocinar, entender. E olha, essa que é a grande inteligência, a grande sacada de Joana de Ângeles, porque te obriga a estudar, te obriga a espantar a preguiça. Isso tem muito a ver com a palestra. Joana tem muito a ver com a palestra de preguiça. Porque todo mundo fala, eu quero ler Joana, eu quero entender. Tá bom, você quer ler, você quer entender? Então vai estudar Joana. Não é simples. E não tem que ser simples. A gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. É um trabalho de evolução intelectual, né? Mas tá, voltando à preguiça ali. Do ponto de vista espiritual, um paciente preguiçoso, um paciente não, né? Uma pessoa preguiçosa, e diga-se de passagem, isso pode se tornar crônico para a vida toda dela, né? Ela está começando a se desenvolver, a trabalhar, mas ela não tem muitas resistências morais para isso, né? Ela não tem muitos valores morais para os desafios que a vida está lhe proporcionando, e ela nem quer ter, né? Então, na primeira pedra no sapato, os preguiçosos já recuam, já bota a culpa em alguém, ou bota a culpa em si mesmo, para fugir da
responsabilidade. E aí vai atraindo cada vez mais espíritos que estão naquele mesmo patamar da preguiça, né? Da comodidade, de não se esforçar, podendo até a gente ter uma obsessão, né? E Emmanuel, no seu texto, ele diz que Jesus veio nos arrancar da morte no erro. A morte no erro é como ele se refere à preguiça. E como que ele vai nos tirar disso? Pela bênção do trabalho, que é um movimento incessante da vida. Então, desculpa falar isso, gente, mas não existe aposentadoria, não. Não existe. Trabalho é uma coisa que nunca vai deixar de existir. Sempre, mesmo aposentado, nós teremos trabalhos a fazer, coisas a realizar, né? E para que saibamos honrar o nosso esforço, Emmanuel fala que Jesus diz que o Pai Celestial não cessou de servir. Então, no texto de Emmanuel, ele não está falando trabalhar, ele está falando servir. Nosso Pai Celestial está servindo ao outro sem parar, na sua obra de amor eterno. E ele, Jesus, também está servindo. Então não é só o trabalho, mas sim é o servir ao próximo, né? No livro Pensamento e Vida, também de Chico e Emmanuel, tem um capítulo ali que diz trabalho. E esse capítulo divide o trabalho em 3 tipos: o trabalho obrigação, o trabalho ação e o trabalho serviço. O trabalho obrigação é aquele que nos remunera de cara, né? É o que nós vamos usar para o nosso sustento. Ele diz o seguinte, que a gente recolhe de graça a água pura. Hoje em dia não mais, né? O livro era de 1958, então provavelmente em 1958 a água era de graça, agora a gente já paga, né? Mas, segundo Emmanuel, a gente recolhe de graça a água pura, os raios solares e o ar, que são importantes para a nossa manutenção. Mas que nós precisamos suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que assegura o nosso sustento. Então, muito antes dos influencers, né, digitais, Emmanuel já falava de proteína e carboidrato, né? Tem que suar para conseguir. O trabalho-ação é aquele que transforma o ambiente, ou seja, quando você se dedica a uma causa maior, que visa a humanidade, né? A comunidade em que você está, o grupo em que você vive. E o trabalho-serviço é aquele que transforma o homem através de um trabalho na caridade ao próximo, né? Esses 2 últimos têm a ver com o trabalho na caridade. Então, você trabalhou a vida toda no seu sustento, ganhando seu salário, agora você pode começar a trabalhar para os outros. Os outros que eu digo é o seu semelhante, é a caridade no próximo, né? E não apenas para si próprio, né? Então existem, é que nem eu falei, não tem folga, gente. Você se aposenta, mas você não para de trabalhar, não. Você vai continuar trabalhando. E quando desencarnar, mais trabalho ainda, porque você não vai dormir. Não precisa mais dormir. Quem precisa dormir e repousar é o nosso corpo físico. Nosso corpo físico precisa daquelas horinhas de sono, né? O nosso perispírito não precisa. Só se for muito desgastante o trabalho que ele for fazer. Senão ele vai ficar acordado 24 horas por dia. Fazendo o quê? Trabalhando, né? Não é uma boa notícia, né? Acho que vocês não gostaram, não estou vendo ninguém sorrindo, né? Mas tudo bem, a gente já vai se acostumando com a ideia, né? Vai aos poucos aí. E aí a gente pensa que agora a gente pode começar a fazer aquele trabalho que o salário, a ferrugem não gasta,
né? E nem a traça corrói, né? Quantas casas de idosos, orfanatos, ou mesmo a nossa creche aqui, precisa de auxílio, né? Um monte. A gente se depara com um monte de situações que nós podemos auxiliar. Vamos lembrar que a caridade é uma virtude que não precisa de hora, espaço, nem nada. A qualquer momento você pode se dedicar ao próximo, né? São convites que Deus nos faz, mas que nós precisamos perceber. Há muitos anos não, acho que era 2015 ou 2016, eu assisti uma palestra no nosso centro do Turíbio. Vocês conhecem o Turíbio? Eu não lembro o sobrenome dele. Você lembra, Agripina? Oi? Oliveira, isso mesmo, Turíbio Oliveira. Ele estava numa palestra falando sobre trabalho e ele falou que a gente nunca pode deixar a energia do trabalho parar. Essa energia do trabalho tem que sempre circular. Se você por acaso perdeu o seu emprego, se você temporariamente não está trabalhando, dedique-se a um trabalho voluntário. Mas mantenha essa energia circulando ao seu redor. Porque senão você vai parar no sofá. Você vai parar ali no sofá, sem fazer nada. Vai se afundando cada vez mais. E às vezes, até nessa coisa de fazer um trabalho voluntário, de ir para um lugar para outro, você acaba achando um emprego, né? Às vezes, o próprio trabalho voluntário acaba te trazendo uma ideia de emprego, alguma coisa nesse sentido, né? Muda-se a sua perspectiva de vida, né? Então não deixa essa energia parar, né? Até porque a vida é movimento, que nem eu disse, a vida é movimento. Isso é a frase principal da nossa palestra. Enquanto estamos trabalhando, estamos em movimento. Quando pararmos de trabalhar, é sinal de que a morte está se aproximando, né? Estamos deixando de viver, né? Quando nós trabalhamos, nós estamos em paz e estamos crescendo espiritualmente, crescendo moralmente, crescendo intelectualmente, porque o pensamento ele precisa ser exercitado, né? O pensamento que está exercitado no bem só traz alegria. Aquele pensamento que não está no bem, ele vai nos causar um entorpecimento, né? Você vai acabar tendo ideias destrutivas, insensatas, vulgares, né? É aquela história, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Existem outros ditados assim parecidos, né? Mas é mais ou menos isso. Então, se a gente vamos pensar que pensar é uma bênção, porque esse exercício nos mantém vivo diariamente e com alegria, com entusiasmo, né? Trabalhar no bem traz esperança, traz alegria. Eu vou conseguir, né? Que nem tinha aquela a última novela das 9, que a mocinha falava: eu vou plantar, eu vou colher, eu vou vencer. Lembram disso? É isso. Ela tinha um objetivo de vida. Se era bom ou não, eu não sei, porque a novela não foi muito boa, foi ruim, mas ela tinha um objetivo de vida, e isso fez com que ela crescesse, né? A gente precisa entender que não existe criatura inútil. Deus, que é o fundamento de tudo, não queria criar um ser inútil. Seja ele humano, seja animal. Não. Todos nós somos úteis. E se nós percebermos algum espírito ali na nossa orelha, falando sobre ociosidade, porque a gente pode perceber, né? É importante isso. Vamos parar para pensar de vez em quando. Será que esse pensamento é meu?
Está me mandando sentar no sofá o dia todo? Será que isso é meu? Será que isso é da minha natureza? Eu sou desse jeito? Eu sou uma pessoa que fica largado no sofá o dia todo? Não, às vezes não é, não. É alguém que está ali. Fica no sofá, fica no sofá, não faz nada. A gente precisa ter esse discernimento. E isso a gente só tem conhecendo a nós mesmos. Fazendo a nossa reforminha íntima diária. Né? Porque aí eu sei quem eu sou, se eu sou assim, e se eu sou assim, bom, vamos melhorar, vamos vencer isso. Mas se eu não sou assim, então pera lá, tem alguém que está ali, na minha orelha. Vamos orar por esse indivíduo, né? Porque ele não está aí sabendo lidar com todas as possibilidades que Deus está lhe dando. É importante a gente entender isso, né? Ter esse, de vez em quando, parar, opa, isso é meu mesmo ou não? Quem está falando? Né? Vamos ficar atentos a isso. Não precisa ser médium para saber isso. Não. Você só precisa saber quem você é para poder saber que pensamento é esse que eu estou tendo. Isso para tudo. Né? Eu estou falando da preguiça, mas para qualquer outra coisa também. Né? Que raiva é essa que eu estou sentindo de fulano de tal? Que ódio é esse que eu estou tendo do meu trabalho? A gente precisa se questionar sempre, né? E Emmanuel, ele conclui o seu texto dizendo o seguinte: quando você se sentir cansado, lembre-se de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem o nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Eu jogo a pergunta para vocês: desde quando vocês acham que Jesus está trabalhando por nós? Quanto tempo? 2 anos? 10 anos? Não, começou uns 15 anos, vai. Não, quando eu nasci, Jesus começou a trabalhar. Não, gente, Jesus é o governador espiritual desse planeta. Ele começou aqui, quando aqui ainda era uma poeirinha cósmica, né? Quanto tempo faz que o planeta Terra se desenvolveu? 4,5 bilhões de anos. Então Jesus já era Jesus há 4,5 bilhões de anos. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a gente pensa, Jesus 2.000 anos atrás nasceu. Sim, Jesus encarnou há 2.000 anos. Mas antes disso, quanto tempo antes disso, Jesus já estava resolvendo todos os problemas, todos os perrengues. E você acha que ele chegou e acordou um dia e falou, não vou trabalhar porque está chovendo? Eu não vou trabalhar porque está calor, né? Não, está ruim hoje, eu vou ficar em casa mesmo. Eles que se virem sem mim. Não, nós é que reclamamos, nós é que agimos como crianças espirituais, né? Nós que falamos, nossa, bebi todas ontem, então vou ficar em casa hoje. Opa, como assim? Hoje é quarta-feira, você bebeu todas numa terça, você não tinha nada para fazer na quarta? Não acredito, né? Bebeu todas, mesmo, né? Então, vamos arregaçar as nossas mangas e pôr mãos à obra. Vamos trabalhar, a gente tem muita coisa para reparar, para pôr em prática. Vamos lá, vamos fazer. Né? Deus colocou o homem na terra para, através do trabalho, do estudo e da renúncia, ascender a mundos mais elevados. A cada nova existência, o espírito ele avança a caminho do seu progresso. A vida dele pode ser uma prova ou uma expiação, mas dele depende amenizar esses males e ser feliz tanto quanto for possível. Isso não fui eu que disse, não. Isso daí quem disse foi Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Então, para terminar, vou contar uma outra historinha, né? Um rapaz desencarnou e aí ele foi para um lugar muito bonito, né? Era um campo florido, era tudo muito bom, tudo muito tranquilo, tinha uma música ambiente, né? Sempre calma, sempre sossegada, né? Tinha comida, bebida à vontade, ele não precisava fazer nada,
A única coisa que ele fazia era deitar, dormir, descansar. Ele estava de boa, ficou de boa ali um tempão. Até que foi cansando. Passou um tempo. Ele, vou ver se eu faço alguma coisa. Mas não tinha nada para fazer, né? Ele tinha tudo ali à mão, né? Aí ele falou assim, mas isso está muito chato. Eu preciso fazer alguma coisa, preciso trabalhar, preciso, né, construir alguma coisa. Se tivesse pelo menos um jogo para jogar, né? E aí ele foi conversar com o responsável do lugar e falou assim, olha, eu acho que eu quero ir lá para o inferno, sabe? Deixa eu ficar uma temporada lá para ver se melhora. Aí o rapaz virou para ele e falou assim, aonde é que você pensa que você está? Você já está no inferno. Esse é o seu inferno. Entendeu? Então era isso, gente. Essa era a nossa palestra. Isso era o que eu tinha para falar. Então eu desejo a vocês que trabalhem, né? Vou contar só mais uma historinha também antes. Uma vez eu fui, a minha irmã está aí, ela vai confirmar. Uma vez nós fomos num restaurante grego, né? Comemorar um aniversário de uma prima. E aí tinha um negócio que à meia-noite eles quebravam os pratos, né? Então você tinha que pegar, você recebia um prato, era um prato bem vagabundo, né? Você escrevia lá o que você queria, porque à meia-noite você jogava o prato no chão para que aquilo se realizasse, né? Então todo mundo escreveu um monte de coisa, né? E eu escrevi trabalho. Escrevi lá trabalho. Chegou meia-noite, joguei o meu prato, esse espatifou e só ficou a palavra trabalho. O único pedacinho que sobrou do meu prato era trabalho. E eu peguei e guardei. Aí minha prima falou assim, por que você não pediu dinheiro? Né? Você devia ter pedido dinheiro, muito dinheiro, ganhar na loto, ganhar a Mega Sena da virada. E eu falei assim, puxa, é mesmo, né? Mas eu pedi trabalho, né? E se Deus quiser, com o trabalho eu vou conseguir esse dinheiro. Ainda não consegui, né? Isso foi antes da pandemia, ainda não consegui, mas trabalho eu tenho conseguido bastante, né? E é a gente entender que trabalho teremos sempre, né? Então vamos procurar olhar com amor, com resignação, com carinho para o trabalho que a gente tem, para que não seja sofrido, né? Para que seja melhor, para a gente passar o tempo melhor. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece? Então, fechando os nossos olhos, vamos pedir ao Mestre Jesus para aquelas pessoas que estão desabrigadas lá no sul do Brasil, que elas tenham mais paz, tenham alimentos, conforto, segurança, que todo o Brasil possa olhar para essa tragédia com amor no coração e, se possível, auxiliar naquilo que cada um pode dar, né? Distribuindo roupas, alimentos, água, doando um dinheiro, ou simplesmente, na impossibilidade disso tudo, que possa rezar por eles. A oração, às vezes, é como um alimento. Ele vai manter as pessoas firmes, sustentadas. Então vamos orar para que Deus olhe por aquele local, que cada um deles tenha uma melhora, um amparo, um abraço amigo, né? Aqueles que perderam familiares, que perderam casas, que perderam tudo, que eles se sintam amparados.
a principal função de uma tragédia na vida da pessoa é o despertar da solidariedade. Solidariedade dela, solidariedade dos outros e dos mais distantes ainda. Vamos olhar para este grupo com muita solidariedade. Que o Mestre Jesus abençoe a todos. Assim seja.